Capítulo 22. O novo cidadão dos Estados Unidos. Naquele mesmo dia toda a América foi informada há um tempo do desafio de Barbicane com o capitão Nicholl, e da aventura singular que lhe pusera termo. O papel que desempenhara naquele recontro o cavalheiroso europeu, a proposta inesperada que viera cortar todas as dificuldades, a aceitação simultânea dos dois rivais, aquela conquista do continente lunar, para empreender a qual iam marchando de acordo França e Estados Unidos, tudo se reuniu para ainda mais aumentar a popularidade de Miguel Arda. É sabido qual o frenesim com que os Yankees se apaixonam por qualquer individualidade. Imagine-se qual seria a paixão desencadeada em favor do audacioso francês, naquele país onde até os mais graves magistrados não duvidam puxar a carruagem de qualquer dançarina para levarem em triunfo. Se não desatrelaram os cavalos de Arda, foi provavelmente porque ele os não tinha, que no demais foram-lhe prodigalizadas todas as provas imagináveis de entusiasmo. Não houve um só cidadão que se não unisse a ele de alma e coração. E pluribus unum, que é a divisa dos Estados Unidos. A partir daquele dia, não teve Miguel Arda um só momento de sossego. Vinham procurá-lo deputações de todos os cantos da União, que o atribulavam e que não prometiam ter fim, nem trégua. E o mais é que tinha que as receber, com vontade ou sem ela. Quantos apertos de mão deu, a quanta gente tratou por tu, é coisa que nem pode calcular-se. Dentro em pouco tempo estava exausto de forças, a voz já mal lhe saía dos lábios em sons ininteligíveis, rouca dos inumeráveis peixes, ia arranjando uma gastroenterite de tanto tosse que se viu obrigado a fazer a todos os condados da União. Um triunfo tal teria subido a cabeça a outro qualquer logo no primeiro dia, mas Ardan teve artes de nunca passar de uma espirituosa e encantadora semi-ebriedade. Entre as deputações de todos os gêneros que por aquela ocasião o assaltaram, não soube esquecer quanto devia ao futuro conquistador da Lua, a dos lunáticos. Certo dia, alguns destes pobres diabos, abundantes na América, vieram ter com ele e pedir-lhe que os levasse consigo para o país natal. Alguns houve que afirmaram saber falar a língua selenita e que até a quiseram ensinar a Miguel Arda. Prestou-se este de bom grado a tão inocente mania, e até se encarregou de recados e encomendas para os amigos que os pobres diabos diziam ter na Lua. Singular loucura, disse Arda a Barbicane, depois que os despediu, e loucura que ataca as mais das vezes as inteligências mais agudas. Dizia-me Arago, um dos nossos mais ilustres homens de ciência, que muitas pessoas, aliás extremamente sensatas e cautelosas nas suas concessões, se deixam arrastar a grande exaltação e a incríveis singularidades, todas as vezes que se ocupam da Lua. E tu não dás crédito à influência da Lua sobre as doenças? Pouco, respondeu o presidente do Gun Club. Também eu não, mas apesar de que a história tem registrado factos que, pelo menos, são para causar admiração. Assim em 1693, durante certa epidemia, morreu muita mais gente no dia 21 de janeiro, por ocasião de um eclipse. O célebre Bacon desmaiava nas ocasiões de eclipse da Lua, e só voltava a si depois da completa imersão do astro. O rei Carlos VI recaiu por 6 vezes em demência, no decurso do ano de 1399, e sempre em ocasião de lua nova ou de lua cheia. Afirmam alguns médicos que a epilepsia deve classificar-se entre as doenças que acompanham as fases da lua. As moléstias nervosas também por vezes parecem depender da influência lunar. Conta-me que havia no seu tempo um menino que entrava em convulsões logo que a lua entrava em oposição. Gal notou que a exaltação das pessoas débeis cresce 2 vezes em cada mês, uma no novilúnio, outra no plenilúnio. Finalmente, há mais de 1 milhar de observações deste gênero, em respeito a vertigens, febres malignas e ataques de sonambulismo, que todos tendem a provar que o astro das noites goza de misteriosa influência sobre o curso das doenças terrestres. Mas como? Por quê? Perguntou Barbicane. Por quê? Respondeu Arda. A fé que te hei de dar a mesma resposta que Arago repetia 19 séculos depois de Plutarco, talvez seja exatamente por não ser verdade. No meio do seu triunfo, não logrou Miguel Arda escapar-se a nenhuma das maçadas inerentes ao estado de homem célebre. Os especuladores de vogas e celebridades de ocasião tentaram pô-lo em exibição. Barnum chegou a oferecer-lhe 1 milhão para adquirir o direito de o transportar de cidade em cidade, em todos os Estados Unidos, e mostrá-lo qual animal raro. A resposta de Miguel Ardan foi alcunhá-lo de Cornac, e mandá-lo a ele Barnum, passear. Todavia, recusando-se aliás a satisfazer por tal forma a curiosidade pública, deixou Ardan pelo menos que seus retratos corressem pelo mundo inteiro e ocupassem lugar de honra em todos os álbuns, deles se tiraram provas de todas as dimensões, desde as de tamanho natural até as da grandeza microscópica da estampilha do correio.
Estava ao alcance de toda a gente possuir a imagem do herói, em qualquer das posições imagináveis, cabeça só, meio corpo, corpo inteiro, de frente, de perfil, de 3/4 e até de costas. Tirou-se mais de 1,5 milhão de exemplares. A ocasião era bem boa para se desfazer em relíquias, mas Arda é que a não soube aproveitar. Só a vender os cabelos a $1 cada um, podia fazer uma fortuna, e mais já não eram muitos. A popularidade, querendo falar com inteira franqueza, não lhe era desagradável. Pelo contrário, Ardan punha-se à disposição do público, e correspondia-se com o universo inteiro. Por toda parte se contavam, repetiam e propalavam os ditos conceituosos dele, muito principalmente os que ele nem tinha proferido. Como é o uso, por isso mesmo que nessa parte lhe sobrava riqueza, é que mais lhe queriam dar ou emprestar. E não somente soube tornar propícios os homens, senão também as mulheres. Bastaria que lhe tivesse passado pela cabeça a fantasia de entrar no rol dos homens sérios, para ter arranjado um número infinito de belos casamentos. Principalmente as velhas misses, destas que há bons 40 anos se mirravam por não casar, todas devaneavam dia e noite diante das fotografias dele. Certo é que teria achado companheiras aos centos, ainda que lhes impusesse como condição acompanharem-no na aérea viagem, que as mulheres quando lhes não dá para de tudo terem medo, são verdadeiramente intrépidas. Porém, como Arda não tinha intento de fazer estirpe no continente lunar, nem de para lá transportar raça atravessada de francês e americano, recusou-se formalmente a todos os enlaces. Ir eu lá para cima, dizia ele, fazer o papel de Adão com uma filha de Eva, obrigado. E se eu lá encontrasse serpentes? Arda, logo que ao fim logrou subtrair-se às alegrias exageradamente repetidas do triunfo, foi com os amigos fazer uma visita à Columbiada, que bem lhe merecia. De mais a mais, depois que Arda vivia em contato com Barbicane, J. T. Maston e Tutti Quanti tinha se tornado muito sabedor em questões de balística. O seu maior prazer consistia então em repetir aos estimáveis artilheiros, que não eram eles mais do que amáveis e sábios assassinos. Acerca de tal assunto nunca se lhe esgotava a musa epigramática. No dia em que visitou a Columbiada, admirou-a com entusiasmo e desceu até ao fundo da alma do gigantesco morteiro, que em breve havia de arremessá-lo para o astro das noites. Este canhão ao menos, disse, não há de fazer mal a ninguém, o que da parte de um canhão já não é pouco para admirar. Mas não me venham cá falar desses maquinismos que destroem, que incendeiam, que despedaçam, que matam, e ainda menos dizer-me que tem alma, que lá isso é que eu nunca hei de acreditar. Venha pelo narrar neste lugar um caso que diz respeito a J. T. Maston. Quando o secretário do Gun Club ouviu que Nicholl e Barbicane aceitavam a proposta de Miguel Arda, resolveu lá no íntimo juntar-se com eles, e fazer assim uma parceirada de 4, um belo dia pediu para entrar na Viajata. Barbicane, sentindo imenso ter que lhe responder com uma recusa, fez-lhe ver que o projétil não tinha lotação para tanto passageiro. J. T. Maston, desesperado, foi ter com Miguel Arda, que o convidou a resignar-se, fazendo até valer certos argumentos ad hominem. Ora pensa bem, meu velho Maston, e não vais tomar as minhas palavras em mau sentido, mas aqui para nós, a verdade é que estás muito incompleto para te apresentar assim na lua. Incompleto! Exclamou o velho inválido. Sim. Meu estimável amigo. Ora põe-te no caso de encontrarmos habitantes lá em cima. Quererias tu dar-lhes tão triste ideia do que se passa cá por baixo, patentear-lhe o que é a guerra, demonstrar-lhes que empregamos por cá o melhor do nosso tempo a devorar-nos, a comer-nos, a quebrar-nos reciprocamente pernas e braços, isto num globo que poderia alimentar 100 mil milhões de habitantes, e que apenas tem 1.200 milhões deles. Ora vamos, meu digno amigo, isso era até caso de nos porem de lá fora, por tua causa. Mas se vós lá chegardes feitos em pedaços, replicou J. T. Maston, estareis tão incompletos como eu. De certo, respondeu Miguel Arda, mas a verdade é que não havemos de chegar lá feitos em pedaços. Efetivamente, uma experiência preparatória, que se tentou a 18 de outubro, dera ótimo resultado e fizera conceber as mais fundadas esperanças. Barbicane, que desejava conhecer exatamente o efeito da repercussão do tiro no momento da partida do projétil, fez trazer do arsenal de Pensacola um morteiro de 32 polegadas a 81,3 centímetros, que instalaram na praia do Mole de Lisboro, para que a bomba viesse a cair no mar e o choque da queda fosse amortecido pela água, visto tratar-se somente de experimentar acerca do abalo à partida e não do choque à chegada. Foi preparado com os maiores cuidados para a realização desta curiosa experiência um projétil oco. Estofava-lhe as paredes internas um espesso acolchoado assente em cima de uma rede de molas de aço da mais fina têmpera.
Era um verdadeiro ninho cuidadosamente almofadado. Que pena não caber eu lá dentro! Dizia J. T. Maston, lamentando que o próprio volume lhe não consentisse tentar a aventura. Naquela encantadora bomba, que fechava por meio de uma tampa de rosca, introduziram primeiro um gato, depois um esquilo pertencente a J. T. Maston, e a que o secretário do Gun Club tinha particular afeição. Mas havia desejos de saber como é que aquele animalzinho, pouco sujeito a vertigens, suportaria a viagem de experiência. Carregou-se o morteiro com 160 libras de pólvora, e colocada a bomba na peça, fez-se fogo. No mesmo instante elevou-se rapidamente o projétil, descreveu majestosamente a sua parábola, chegou à máxima altura de aproximadamente 1000 pés e foi-se abismar por entre as vagas, descendo por graciosa curva. Dirigiu-se sem perda de tempo uma embarcação para o lugar onde caíra a bomba, precipitaram-se hábeis mergulhadores debaixo de água e amarraram cabos às aurículas da bomba que de pronto foi içada a bordo. Nem 5 minutos tinham decorrido entre o momento em que os animais tinham sido encerrados na bomba e aquele em que se lhes desatarrachou a tampa da prisão. Ardan, Barbicane, Maston e Nicholl estavam na embarcação e assistiram à operação com um sentimento de interesse fácil de conceber. Apenas se abriu a bomba, saltou fora o gato um tanto machucado é verdade, mas cheio de vida, e sem ares de quem regressava de tal expedição. Mas a respeito de esquilo é que nada. Procurou-se. Nem rasto. Afinal não houve mais remédio de que reconhecer a verdade. O gato tinha comido o companheiro de viagem. J. T. Maston ficou extremamente contristado com a perda do pobre esquilo, e assentou que devia inscrever-lhe o nome no martirológio da ciência. Caso é que depois daquela experiência desapareceram todas as hesitações e todos os temores. Demais, os planos de Barbicane ainda haviam de aperfeiçoar o projétil e anular quase completamente os efeitos da repercussão. Portanto nada mais restava fazer, senão partir. 2 dias depois Miguel Arda recebeu uma mensagem do presidente da União, honra que se mostrou notavelmente sensível. O governo, tomando exemplo do que se praticara para com o cavalheiroso Marquês de Lafayette, compatriota de Arda, conferira a este o título de cidadão dos Estados Unidos da América.